Boa noite, sou Cláudio Gomes da Silva, acredito que sou, se não mudei ainda de corpo, eu continuo sendo a mesma pessoa. Eu sou feliz da vida, muito sortudo, professor de geografia, com muito orgulho. Eu gosto muito de ler. A literatura transformou a minha vida em todos os sentidos. Muito do que eu sou é resultado daquilo que eu li e das ideias que foram construídas, transformadas, dos sonhos que foram estabelecidos. Aliás, quando eu leio, eu sonho. Então, bora por favor responder as perguntas. Primeiro, muito obrigado à querida Mari por confiar em mim. Para você, qual a importância da leitura para a construção humana? A leitura é parte fundamental da construção humana. Sem nenhum tipo de dúvida eu falo isso. Eu costumo discutir que nós somos resultado dos autores que conhecemos e das leituras que passamos ao longo da nossa vida. A construção de sonhos, a ideia da produção de imaginação. E quando eu digo produção de imaginação, eu tenho cuidado com essa frase, que é brincar. A literatura me conduz a um caminho de sonhar e depois ela abre um monte de portas para eu poder ficar viajando pelo mundo. Eu gosto muito de ficção científica, por exemplo. E aí quando eu estou lendo ficção científica, eu me imagino no planeta, eu me imagino vivendo aquela situação, eu imagino aquele momento, tentando viver o que está acontecendo. Eu olho para o universo e eu sonho no que eu vou alcançar quando eu estiver lá. Ao mesmo tempo, a leitura me traz para uma realidade social do meu país, para entender os conflitos sociais estabelecidos, as minorias que são oprimidas por conta desse sistema estabelecido, quais as posturas eu tenho que adotar para poder transformar. Essa leitura, ela não é uma leitura exclusivamente técnica. Eu passo por isso quando eu penso, por exemplo, na leitura que eu fiz do Jorge Amado, o Capitães da Areia, o que aconteceu quando eu li, por exemplo, Machado de Assis e como se comporta a sociedade. Isso acontece quando eu penso, por exemplo, o movimento regionalista e toda a transformação que o Graciliano Ramos e o Ariano Suassuna fizeram no meu cotidiano. Portanto, a leitura é fundamental para a construção humana, na minha opinião, porque ela nos ajuda a ter esperança, a materializar sonhos, literalmente, e a principalmente nos fazer sonhar com um universo de possibilidades. Inclusive viajar, porque eu já viajei pra caramba por conta dos livros. Você acha que a leitura influencia na construção humana? Com certeza. A leitura é parte fundamental dessa influência. Por exemplo, a nossa sociedade ela é dividida em opiniões ou construções sociais feitas pelo estabelecimento da leitura, direta ou indireta. Por exemplo, eu faço uma brincadeira. O mundo é dividido entre a interpretação de um autor alemão sobre a estrutura social e como ela deveria funcionar versus a estrutura social estabelecida por um autor inglês. E o mundo se divide para poder degladiar as ideias dos dois. Ao mesmo tempo, eu também leio sobre como a Angela Davis transformou a sociedade dos Estados Unidos, como era o movimento que ela fazia parte. Quando eu leio, por exemplo, Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, e foram livros que mudaram a minha vida. Eu vou, por exemplo, dizer, quando eu li o Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, eu modifiquei toda a minha forma de pensar. Falei, nossa, que espetacular. Eu lembro que eu tive a felicidade de ler, no mesmo período, O Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, A Ilha, do Fernando Moraes, e eu pensei, nossa, o que está acontecendo com o mundo e onde eu não estava que eu não vi isso? Porque eu estava no lugar onde o Fernando Moraes escrevia. E eu lia também o livro de magia do Neil Gaiman, e eu estava pensando tudo que acontecia de transformação. Ao mesmo tempo, eu passava por autores como, por exemplo, o José Saramago, que é meu autor predileto, e quando ele escreveu, por exemplo, literalmente o Ensaio sobre a Cegueira, é esse o livro, o Ensaio sobre a Cegueira, a minha forma de ver o mundo mudou. Eu realmente me transformei. Então aqueles livros foram me influenciando. Quando eu li Machado de Assis pela primeira vez, quando eu passei por Guimarães Rosa, quando eu tive a felicidade de ter o contato com Gabriel Garcia Marques e o realismo fantástico latino-americano, eu falei, nossa, eu estou na Colômbia. Então, a literatura me influenciou para a construção. Sim, ela me ajudou a ter uma leitura de um mundo que precisa de assistência e de enxergar que o outro
também tem condições e possibilidades de mudança, que eu tenho que colaborar para que ele esteja lá. A construção humana depende exclusivamente da leitura? Pergunta difícil, pergunta forte. Para falar a verdade, não. A leitura é parte fundamental, mas ela é parte fundamental de um todo que é construído. Por exemplo, é importante que eu tenha atenção em relação às experiências que a pessoa vive, ao ambiente onde ela se insere, à consequência social do ambiente onde ela se insere, ao processo de opressão que ela sofre ou não por estar naquele ambiente e a possibilidade de mudança que eu posso trazer para o cotidiano dela. Então, não é exclusivamente a leitura. A construção humana também é feita por outros fatores. A leitura vai ser um dos fatores fundamentais para essa construção. Aí, vamos prosseguir. Para a gente poder ir para a última pergunta, Mari, além da leitura, que outros fatores para você influenciam na formação humana? Primeiro, as experiências sociais. Eu vou, por exemplo, discutir com vocês. Eu me lembro que uma vez eu estava conversando com a Thelma, a professora de literatura maravilhosa que vocês têm, que eu acho espetacular, e aí a Thelma falava comigo da experiência de vida dela. E eu saí de lá completamente transformado, porque a experiência da Thelma batia com coisas que eu também acreditava, coisas que eu tinha vivenciado e daí para frente. E isso mudou o meu cotidiano. A forma como eu olho para ela, eu vejo ela imensa quando eu estou conversando com ela. E aí é engraçado porque a experiência é fundamental. Então, se eu estou numa sociedade com mulheres que sofrem opressão, e eu apresento para elas autoras que dialoguem sobre um sistema de opressão e formas de superar essa opressão, elas tendem a se transformar naquele espaço, porque elas começam a problematizar a situação que vivem. Por exemplo, Angela Davis, eu gosto muito dessas autoras, então vou falar da Angela Davis. Por exemplo, Angela Davis, autoras como a Conceição Evaristo, por exemplo, autoras como também a Clarice Lispector, com todos os problemas que a Clarice Lispector tem, para elas poderem vivenciar uma situação de transformação. Ao mesmo tempo, é importante que eu perceba que a sociedade também tem responsabilidade. É fundamental que eu entenda como a nossa sociedade se insere nesse processo, como o Estado, como as instituições garantem para essa população segurança, possibilidade de transformação. Então, as condições sociais, o acesso à informação, o ambiente de reclusão que a pessoa vive, tudo tem que ser discutido. O mundo, ele pode se transformar a partir de vários fatores. É por isso que eu penso que uma prática mais justa e que um sistema que seja igualitário tende a transformar a nossa sociedade. Espero ter conseguido responder tudo para vocês. Muito obrigado pelo convite, querida Mari. Boa noite a todos e todas, porque eu estou respondendo isso à noite. Fiquem muito bem. Beijo do gordo para vocês.